Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, vamos começar a quinta live sobre as eleições para a Prefeitura do Recife. Vamos lá? 3, 2, 1. Bom, eu me chamo Eduardo Maia, sou jornalista aqui em Recife, Pernambuco. Tá? Eu tenho 47 anos, trabalho nessa área de... Sou formado em jornalismo desde 2004, né? Tenho assessoria freelance e multimídia desde 2005, tá? E tenho uma vasta experiência nessa área de política. Inclusive eu sou ativista social, ativista político-social, há mais de 10 anos, tá? Sempre procurando defender os ideais de sociedade justa para todos e todas, tá? Sou um jornalista de esquerda, mas não sou um jornalista de esquerda radical. Sou um jornalista de esquerda moderada, tá? Bastante cidadão, tá? E sou um cara extremamente assim comprometido com a sociedade mais justa para todos e todas, dentro do ideal de inclusão social e desenvolvimento social. Bom, o motivo de eu estar fazendo essas lives é para buscar informar sobre a gravíssima realidade social que o Recife está passando e refletir com vocês as opções também de, de ações que possam melhorar essa realidade. Então, inclusive, sugerir candidatos a vereador do Recife, né, e de outras cidades que possam contribuir para a melhoria social dessas cidades, inclusive aqui em Recife. Especialmente nesta live e nas outras três que eu fiz, eu falei só da Prefeitura do Recife. A quarta live que eu fiz, que foi semana passada, eu falei sobre, eu sugeri candidatos a vocês que eu conheço, que eu tenho, que eu sei que podem contribuir muito para a melhoria social dentro do time de Lula, tá? Que é a opção que eu escolhi para defender sua sociedade justa, de buscar sua sociedade justa. Então, dando prosseguimento a essa live, a gente, especificamente essa quinta live, né, eu vou falar da Prefeitura do Recife. Bom, é fato, a realidade do Recife é muito grave do ponto de vista social, tá? E assim, do ponto de vista de competitividade, de manutenção da cidade, tá? Realmente João Campos está deixando muito a desejar, tá? E não adianta fazer propaganda, tá? A realidade é bem diferente do que é propagada aí pela campanha de João Campos, né? Então assim, é lamentável que um prefeito que quer ser reeleito, ele vê a eleição dele, se comunica com o povo como de forma indiferente da gravíssima realidade que a cidade está vivendo. Tá? Então, assim, não adianta ter 70% de popularidade, 80% de popularidade, quando a gente vê que, quando a gente vai para o dia a dia da cidade, está bem diferente. Recife hoje é uma cidade que perdeu muito em competitividade, tá? Inclusive assim, em termos de capital, ela já é, em termos da capital nordestina, ela já caiu para a quinta capital com, em competitividade. Em termos de cidades num país, baixou bastante, está abaixo das 50 cidades com competitividade, como também o governo do estado de Raquel Lira,
que também ele tá perdendo competitividade no estado, na região Nordeste e no Brasil. Tá? Então, na verdade, são dois gestores públicos que estão devendo muito em ações de desenvolvimento e valorização não só do estado como da cidade. Hoje, para vocês terem uma ideia, quem mais investe em Pernambuco, em Recife é Lula. Tá? E infelizmente, tanto a governadora quanto João Campos, eles ficam nessa muleta do governo federal, que é um absurdo, porque eles não fazem ações, não fazem muitas ações, ou não fazem ações de fato que possa melhorar a realidade, não só de Pernambuco, como de Recife. Tá? Então, assim, isso é fato e não precisa ir muito além. Basta estudar, basta verificar, basta caminhar pela cidade, que vocês veem que a coisa é muito séria. Tá? Então, assim, é uma situação que a gente precisa refletir. Tá? E eu fico muito à vontade de falar isso, porque é algo que eu vivo direto. Eu tenho café da manhã, almoço e jantar, duas refeições, mas muita gente aqui não tem. Muita gente aqui na cidade não tem. Tá? Tem pessoas que têm, mas que são indiferentes às que não tem, que são muita gente. São milhares de recifenses que não tem café da manhã, almoço, jantar, lanche, moradia, condições básicas de sobrevivência. Então, assim, que convive com barata, com rato no seu dia a dia, no seu cantinho, que mora nas calçadas, e você verifica que mora em praça, acho que mora em praça não, que mora em praça, tem aquelas praças Valdo Cruz, já tem gente que mora lá, tá? Lamentavelmente, assim, porque a prefeitura não dá condição, não tem um projeto de inclusão, de moradia para essas pessoas e de melhoria da realidade dessas pessoas. Tá? Então é uma coisa muito séria, tá? E que reflete a indiferença de João Campos e do partido dele, PSB, que está há 12 anos, que o PSB está há 12 anos aqui na prefeitura, 8 com Geraldo Júlio e 4 com João Campos, e não vem melhorando essa realidade. Muito pelo contrário, fica maquiando, passando uma ideia ilusória, né, da realidade do Recife, uma ideia fantasiosa da realidade do Recife, que é muito diferente do que é propagado em guia eleitoral, que é propagado em propaganda, inclusive assim, impressionante, muita propaganda, muito dinheiro investido em propaganda e muito pouco dinheiro investido na inclusão social dessa gente. Tá? Então, assim, vocês que estão vendo esse vídeo, tá? Vocês tenham certeza que se vocês procurarem caminhar, ou que vocês vivenciam isso, e que vocês procurarem caminhar, ou quem não caminhou, e procurar caminhar pelas ruas da cidade, vocês vão ver que é bem isso que eu estou falando. Tá? Muita gente nas ruas, e você vê muita gente nas ruas sem moradia, sem condições mínimas de sobrevivência, tá? E o prefeito achando que está tudo bem. E é muito sério isso aí, como eu já falei em outras lives, porque você não tem uma perspectiva de melhora. Tá? É porque ele acha que está tudo certo. Então, assim, é uma coisa muito séria. E eu sou muito suspeito em falar também, porque eu convivi com algumas pessoas que conviveram de perto e convivem de perto com o prefeito e com o PSB aqui em Pernambuco. E o projeto é de poder mesmo, não é projeto de inclusão não. Veja como eles fazem. Eles pegam temas que
que geram audiência, que eles acham que vão botar, que vão ter mais repercussão, investe nesses temas. Então, infelizmente, eles sabem que investir em moradia, investir em inclusão social, não chama tanta atenção como fazer uma praça, como fazer um parque, como pintar uma rua, como botar calçada. Então, o que eles fazem? Eles priorizam o quê? Priorizam coisas que chamem a atenção, direto. A imagem chama a atenção, infelizmente. Mas esquecem de investir no ser humano, que infelizmente, na sociedade hipócrita que a gente vive, uma sociedade que dá muito valor ao ter do que ao ser, chama mais atenção você pintar uma praça do que você cuidar do ser humano. Então é lamentável, né? E o curioso é que nem praça ele está pintando, né? Ele está fazendo praça, mas esquece das pessoas que frequentam as praças, que vivem nas praças, desculpa, que vivem nas calçadas, tá? Vê que coisa troncha, né? Eu estou fazendo calçada, mas não estou cuidando das pessoas que vivem nas calçadas. É um absurdo, tá? E é fato isso. A gravíssima realidade social do Recife são mais de 150 mil recifenses vivendo em situação de miséria absoluta. E o prefeito João Campos e o PSB esquecem disso. Desculpa, esquecem disso, são indiferentes com relação a isso. Então, é importante a sociedade reagir. É importante a gente questionar, cobrar. E eu não vejo outra alternativa, tá? Porque os candidatos que estão aí, eles não fazem o que falam. Tem candidato que representa quem lascou a sociedade brasileira, que é o caso de Gilson Machado, que representa Bolsonaro, que foi responsável pela miséria de milhões de brasileiros, tá? Pelo aumento de miséria, da pobreza de milhões de brasileiros. Tem Daniel Coelho, que é o melhor guia, mas que não faz o que fala. Então, Daniel Coelho fala em melhorar a realidade social do Recife, mas ele votou a favor da reforma da Previdência, votou a reforma da trabalhista. João Campos, ele diz, maqueia, mas a gente sabe que a realidade do Recife é bem diferente. Então é um cara que não tem compromisso com as pessoas, ele tem compromisso com o poder. A ideia dele é conseguir adeptos, conseguir eleitorado, para ele conseguir se candidatar a 2026 para o governo do Estado e vencer para o governo do Estado. Tá? E tem gente que está caindo nessa, na maquiagem de João Campos, e é lamentável isso. Mas é fruto, é reflexo de uma sociedade que não é instruída, que é uma sociedade egoísta, que muitas vezes pensa mais no umbigo do que no outro. Tá? Então, assim, bom, ele está fazendo para mim, eu esqueço do que ele não faz para os outros. Então não é por aí, tá? E tem Dani Portela que agora que resolveu criticar o governo em seu guia, tá? Mas ficou bem, sabe, bem aquém. Poderia ser muito mais ousada no guia, nas propostas, enfim, tá? Para a melhoria da cidade. O que mais tem são coisas para se questionar em Recife, tá? E a gente tem as direitas radicais, aí, as esquerdas radicais, que não vai para canto nenhum, para lugar nenhum. Então, assim, ou a gente começa a questionar, a cobrar e se mobilizar contra o descaso social que Recife está vivendo, ou a situação vai continuar. Quando eu falo descaso, pessoal, não quer dizer assim, por quê? Mas ele não está fazendo, ele está fazendo, mas está fazendo pouco. E outra coisa, ele tem muitas áreas que ele não está fazendo. Você não vê João Campos, no projeto de governo de João Campos, retirada de pessoas das ruas, nem melhoria social dessas pessoas. Tá? Você não vê no projeto de João Campos
a autocrítica com relação a, pô, a gente poderia melhorar isso aqui, a gente poderia fazer isso aqui. Você não vê no projeto João Campos o zelo pelo patrimônio público. Então, assim, você não vê no projeto João Campos o zelo pelas pessoas. Né? Então, isso é fato. Tá? A gente vê João Campos passando uma ilusão, uma fantasia. Tá? Bom dia aí, Priscila. Bom dia, Juliana. Sejam bem-vindas, tá? A esse debate. Então, assim, é fato, ele está iludindo a população. Ele está iludindo, maquiando uma realidade que é bem diferente do que a gente vê. Tá? Então, assim, se a gente não está vendo, se ele está maquiando, é que ele está achando que tá beleza. Tá? Você não vê um senso crítico do prefeito. Tá? Então, assim, é fato. Tá? Então, é lamentável isso e tem gente que está caindo. O que significa 80% de aprovação? Para mim, 80% de aprovação é falta de senso crítico das pessoas, tá? De muitas pessoas que estão sendo esquecidas por João Campos e que depois das eleições fica criticando a prefeitura, mas apoia o Caba. Então não adianta a gente criticar e bater palma para um Caba que está fazendo pouco para a sociedade, está fazendo muito pouco para a cidade, do ponto de vista social. Tá? E não adianta, pessoal, ter obra se não se cuida de gente. Tá? A tática de João Campos é muito parecida com o que acontecia com Jarbas Vasconcelos. O que Jarbas Vasconcelos fazia? Jarbas Vasconcelos, ele pintava praça, cuidava da estrutura, mas esquecia de cuidar das pessoas. Então, quando João Paulo pegou a prefeitura de gestões de Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães, João Paulo pegou uma prefeitura, pegou uma cidade com milhares de pessoas na linha da pobreza, porque o pessoal não cuidava das pessoas. O pessoal estava mais preocupado em cuidar de tijolo do que de gente. Claro que a gente tem que cuidar de tijolo, mas a gente tem que inserir essas pessoas no tijolo. A gente tem que pegar, cuidar de praça e cuidar das pessoas que moram nas praças. E João Campos não está fazendo isso. Então é uma tática muito parecida daquela tática da propaganda enganosa, da propaganda de dizer que faz pela sociedade botando tijolo. E a vida e a sociedade não se faz só com tijolo. A sociedade se faz principalmente com gente. Tá? Então, isso está faltando na gestão do João Campos. Tá? E outra coisa também, vamos recapitular, né? O Mercado da Madalena teve incêndio na gestão de João Campos. Tá? As maiores tragédias de morro que a gente teve em Recife foi na gestão de João Campos, na gestão do PSB. Tá? Dezenas de pessoas morreram nos morros do Recife. Dezenas de pessoas morreram nos morros da cidade. Dezenas de pessoas ficaram feridas na gestão de João Campos, na gestão do PSB, que já pegou embalo na gestão do Geraldo Júlio, que também não olhou para os morros. Né? Então olhou, fazia o básico do básico, e mesmo assim com indiferença, deixando pessoas morarem em lugares de risco, não fiscalizando. Era assim, e é assim a gestão de João Campos, e é assim a gestão de Geraldo Júlio. Foi mudar depois da tragédia do morro, que vitimou dezenas de pessoas, que deixou ferir dezenas de pessoas, que tirou esperança, sonhos, história de milhares de dezenas de pessoas. Tá? Então isso tem que ser questionado e tem que ser cobrado. Tá? Então tem que ser falado. Não é esse cara tá investindo em morro agora. Esse cara, até antes da tragédia, investia muito pouco. Isso é fato. Tá? O PSB, você vai em Nova Descoberta. Chega em Nova Descoberta, pergunta ao pessoal como era a gestão de Geraldo Júlio, anterior à gestão de João Campos, que é do mesmo partido. Geraldo Júlio não fiscalizava o pessoal que ia para os morros. O pessoal ia para os morros, ia para locais de risco
e a prefeitura deixava o pessoal lá, sem fiscalização. Isso aí é fato, tá? Então, assim, eu não estou mentindo, não estou inventando nada aqui, tá? Eu estou dizendo uma realidade que a gente precisa refletir, tá? Que precisa cobrar, tá? E parar de olhar o guia de forma sem ser crítica. Muita gente está engolindo esse guia enganoso de João Campos de forma assim categórica. A gente sabe que não é aquilo ali. A gente sabe que o quanto ele não deixou de fazer para a sociedade do Recife. Tá? Então, assim, até o ponto de ele não reconhecer os erros. O caso das creches, ele foi responder uma acusação sem responder os questionamentos. Porque tem gente que tem dificuldade de ir para as creches. Por quê? Por quê? Ele não responde. Porque está havendo apadrinhamento político em creche. Por quê? Por quê? Não responde. Então, um cabo que não tem um senso crítico, como é que ele pode ajudar a melhorar a realidade do Recife? A realidade social do Recife, a gravíssima realidade social do Recife. Não vai, infelizmente. Tá? Ele, se a gente não questionar ele, se não tirar João Campos da zona de conforto, ele não vai melhorar a realidade do Recife. Ele passou 4 anos sem fazer nada para o centro do Recife. Ele passou 4 anos sem falar em projeto de inclusão social das pessoas que estão nas ruas. Tá? Então como é que esse cara vai melhorar se não houver o questionamento, se não houver a cobrança? Então, pensando nisso, diante de todo esse cenário, eu optei por votar em branco. É um voto de protesto para mostrar a ele, mostrar a João Campos e ao PSB, que se eles não mudarem, eles não vão ganhar as eleições para 2026, que é o foco deles. A eleição da prefeitura do Recife tem foco, de 2024, tem foco na eleição para o governo do estado de 2026. A gente tem a faca e o queijo na mão. Nós, cidadãos, se a gente cobrar de João Campos, se a gente for ir para cima de João Campos cobrar, do ponto de vista pacífico, inteligente, tá? Cidadão, tem como a gente mudar essa realidade daí. Mas se a gente deixar como está, infelizmente, não vai mudar, porque ele acha que está tudo certo. Ele vive num mundo de Bob, num mundo de João, onde tudo é maravilhoso, e não é. Tem muita coisa errada no Recife, e que João Campos está sendo indiferente. Um absurdo total. Então é nessa reflexão que eu quero dizer a vocês. Essa live termina aqui, para essa reflexão importante sobre a gravíssima realidade social do Recife, como a gente pode fazer para melhorar isso aí. Não só como cidadão, do ponto de vista de ter ações, a gente procurar ter ação, procurar se mobilizar, olhar as pessoas com outros olhos, olhar as pessoas como gente que merece as mesmas condições de vida da gente, que merece boas condições. Se a gente tem condições melhores de vida, essas pessoas, a boa parte, essas pessoas que não têm, tem que ter as mesmas condições de vida da gente. E também do ponto de vista eleitoral. A gente pode melhorar isso aí, se a gente pressionar. Se a gente deixar como está, se a gente deixar João Campos na zona de conforto, ele não vai melhorar. Tá? Que o cabo vai ganhar, vai. Mas, se a gente fazer com que ele ganhe apertado, ele vai mudar a maneira de ver. Se a gente deixar ele ganhar folgado, ele vai achar que a coisa tá tudo bem, tá tudo beleza. Como mentirosamente ele está propagando, como alienadamente ele está propagando em seu guia e na propaganda eleitoral dele. Então, pessoal, não se iluda, pessoal. Não se iludam. O que João Campos está fazendo no guia dele é mentira. Muitas coisas que ele está dizendo não é verdade. Ele está omitindo informação, ele está mentindo para o povo, ele está fantasiando uma realidade que não é a realidade do Recife. A realidade do Recife é muito diferente. Basta a gente olhar com olhos bem atentos, olhos sensíveis à humanidade, olhos verdadeiramente cidadãos. Então,
Vamos questionar. Eu defendo voto em branco, em massa, tá? que ele ganhe apertado, tá? Como voto de protesto. E acho que, além do voto em branco, são ações cobrar, não entrar na onda fantasiosa de João Campos e o PSB daqui de Pernambuco. Então, ó, vamos firmes e fortes na luta por uma sociedade justa para todos e todas aqui em Recife, principalmente. Claro, uma sociedade justa para todos, sempre, de uma maneira geral. Lula está fazendo a sua parte, tá fazendo o que pode, tá? Mas tem gente que prefere enganar as pessoas. E quem está enganando hoje as pessoas aqui em Recife é João Campos, tá? Dizendo uma realidade que é bem diferente do que é de fato. Então, vamos continuar nos ligando, continuar sendo cidadãos e vamos à luta cada vez mais com consciência, com inteligência, para que a sociedade da gente aqui em Recife fique cada vez melhor, cada vez mais justa, ou que fique melhor, porque do jeito que está pior. Que a sociedade aqui em Recife mude o patamar, mude para uma sociedade inclusiva, que as pessoas tenham acesso, todas as pessoas tenham acesso às melhorias, ou a uma melhoria social. Então, vamos lá, com firmes e fortes, e que João Campos pare de mentir para a sociedade, tá? Pare de enganar o povo. Acorde, meu amigo. Acorde, irmão. Acorde. Deixe de ser alienado, tá? Fale para o povo o que está acontecendo de fato. E trabalhe para o povo. Não é para um setor da sociedade, não. E trabalhe não com tijolo, mas com sangue, com alma, com amor, tá? O que está faltando em sua gestão. Parar de, em vez de colorir cabelo, colore as vidas das pessoas. Ame as pessoas. Porque só cabelo pintado, dancinha, não é amor, não. Amor é atitude. É estender a mão e melhorar a realidade social dessa gente. Melhorar a realidade social das pessoas. Da maioria das pessoas. Ou de grande parte das pessoas. Ou das pessoas que estão sendo excluídas. Tá? Que é muita gente em Recife. São milhares de pessoas excluídas sem condições mínimas de vida. Tá? Então, deixar um sorrisinho amarelo para ter atitude de amor, atitude do vermelho do amor, do vermelho da inclusão social, do vermelho do coração, do vermelho da sensibilidade, do vermelho da humanidade. Então, vamos mudar a realidade, a gravíssima realidade social do Recife, que é muito séria mesmo. E vamos parar de enganar o povo, João Campos. Acorde, meu amigo. Acorde, irmão. Olhe para o povo com humanidade, não com indiferença. Com essa mensagem eu termino essa live. Um grande abraço a todos e até a próxima.